dia. É assustador ver tanta gente aqui, porque quando o assunto é crédito e tem muita gente na plateia, é sinal que a coisa está preta, né? Enfim, é um prazer estar com vocês, com o André, com o Nakagawa, junto com o Endeavor, nessa oportunidade de trocar ideias com todos sobre esse tema tão fundamental na vida não só dos empreendedores, mas também das grandes empresas, porque vivemos dias complicados na questão do capital, né? Seja capital próprio, capital de investidores ou capital de terceiros, capital de bancos, né? Enfim, me foi pedido que cada um de nós nos apresentássemos um pouquinho. Eu hoje sou responsável por uma seguradora de crédito, que é um tipo de negócio um pouco novo no Brasil, em que fundamentalmente, quando uma empresa vende para outra a prazo e não quer correr aquele risco do pagamento, né, o risco do crédito, ela acaba fazendo um seguro de crédito. É um negócio mais voltado a empresas grandes, isso no mundo todo. Mas eu tive 20 anos de experiência em bancos, em vários bancos. E, fundamentalmente, num negócio chamado comitê de crédito, que a maioria das pessoas, empresários de todos os portes, não sabem como funciona. E a vida das empresas, no aspecto crédito, é decidido dentro desse fórum. E uma coisa que talvez seja surpresa para vocês é que as empresas, em geral, de qualquer porte, não sabem se comunicar com bancos. E é por isso que tem pouca linha de crédito. Os bancos não têm nenhum prazer em aprovar poucas linhas, linhas curtas, pedir um monte de garantias. Eles o fazem porque não conseguem entender os negócios com a profundidade que deveriam entender. Bancos têm estruturas de atendimento aos clientes enxuta demais. E as empresas vivem numa imensa ilusão de que porque o gerente foi lá, cumprimentou, tomou um cafezinho, falou do futebol, fez 2, 3 perguntas e você deu um balanço para ele e o banco já me conhece. Não conhece. Principalmente o pessoal que fica lá atrás, que chama o pessoal de análise de crédito, o pessoal que vai participar dos comitês de crédito, e vocês não fazem ideia de como as informações das vossas empresas chegam lá atrás no comitê de crédito. Então, é por essa minha experiência, não que eu seja o mais esperto dos caras dos comitês de crédito, mas seguramente eu sou o único que tem disposição de falar sobre como isso funciona, é que eu estou aqui. Tá? Então, durante o debate com eles e as perguntas que vocês vão passar para nós aqui, nós teremos oportunidade de evoluir um pouquinho mais, tá certo? Então, por ordem alfabética, André, por favor. Boa noite, pessoal. Bom dia, pessoal. Eu sou o que tenho, vamos dizer, teoricamente devo ter mais intimidade de falar com vocês porque eu sou um de vocês, né? Eu sou um empreendedor. A minha empresa se chama Prática. Eu vou contar um breve histórico. A minha empresa se chama Prática Tecnicook. Nós fabricamos, desenvolvemos, fabricamos e comercializamos equipamentos, fornos, resfriadores para panificadoras, para cozinhas industriais, para supermercados. A Prática, eu sou engenheiro, trabalhei como empregado, como engenheiro em empresas aqui em São Paulo. Minha empresa hoje é sediada em Minas Gerais, onde eu nasci, em Pouso Alegre. A Prática começou em 1991, foi uma continuidade no negócio familiar, ao qual eu retornei porque em determinado momento eu perdi o emprego, tá certo? Então isso tem a ver com a minha história, esse momento que eu fiquei, vamos dizer, sem alternativas, ou me empurraram para buscar essa alternativa de ser um empreendedor. A Prática começou em 91, de 91 a 98, nós ficamos ali no limite da sobrevivência, tá certo? De 98 para cá, a Prática passou a investir em aprimoramento, em melhoria, principalmente na minha própria melhoria, tá certo? No meu aprimoramento, que eu acho que o primeiro investimento do empresário é melhorar a si próprio, tá? Tivemos parceiros muito importantes como o Sebrae, papel importante também até na obtenção de crédito, porque em determinado momento, não sei se isso existe ainda, mas na época existia um fundo de aval, que o Sebrae ia lá, verificava a sua empresa,
avalizava o seu projeto, tá certo? E tinha um fundo de aval que podia obter recursos a um custo reduzido. A empresa de 98 para cá começou a crescer bastante fortemente, tá? Nós fechamos 2004 com o prêmio Sebrae Gerdau de excelência empresarial. Nós tivemos nos últimos, aquela 100 que mais crescem da Exame PME, nós estivemos acho que é a única empresa que esteve nas 3 edições, temos crescido bastante fortemente nesses anos. E o crédito teve um papel, nós começamos de nada, tá certo? Nós começamos de nada ou de menos alguma coisa na época, tá certo? Com ideia, com visão de futuro e utilizando, vamos dizer, a estrutura que já existe de fomento, desenvolvimento e relacionamento com os bancos. Isso eu posso dizer, atestar que foi fundamental, né? Ter aprendido a lidar com instituições de fomento, ter aprendido a lidar com bancos comerciais foi um fator decisivo no nosso desenvolvimento. E continua sendo. Muito bem, obrigado. Marcelo, agora. Obrigado. Bom, meu nome é Marcelo Nakagawa. Eu comecei minha carreira, eu passei 9 anos na área de banco, na área de crédito. Depois eu fui para uma empresa de consultoria estratégica. Depois eu passei mais ou menos 6 anos na área de Venture Capital. Depois eu passei mais ou menos 2 anos numa empresa de Private Equity. Depois eu vou explicar um pouco essa questão do que é Venture Capital, o que é Private Equity. E hoje eu dou aulas no MBA da FIA e em curso de pós-graduação na Fundação Vanzolini, nessa área de empreendedorismo, inovação e captação de recursos. O convite da Endeavor aqui para eu estar aqui falando era basicamente falar de um tipo de crédito, que na verdade não é um crédito necessariamente falando, são recursos a fundo perdido. Como é que eu capto dinheiro e teoricamente eu não preciso devolver esse dinheiro para quem me deu esse dinheiro? Então falar um pouco de como funciona essa estrutura do ponto de vista do investidor de capital de risco, de uma forma mais ampla, e também como é que funciona alguns mecanismos de fomento de agências governamentais. Uma FAPESP, uma FINEP, um CNPq, um BNDES. Se bem que o BNDES tem as duas coisas, tem crédito bancário, entre as crédito reembolsável e crédito reembolsável. Então, contar um pouco de como é que funciona a estrutura por trás disso, como é que eu consigo ter mais sucesso se eu tiver interesse em captar recursos não reembolsáveis. Basicamente é isso. Obrigado. Legal. Então a segunda fase, primeiro a gente se apresentou, nós vamos trocar algumas figurinhas aqui. Um vai perguntar para o outro, não tem nenhuma organização, né? Eu sou o chamado moderador e também serei provocador, mas eles vão perguntar também livremente uns para os outros, né? Deu para notar que a fauna aqui do palco é diversificada, né? Tem um bicho aqui que fez muita carreira em crédito, tem um empresário que usou crédito e fomento e usou tudo que precisou. E mais um pouco. E mais um pouco. E tem o Marcelo, que é o mais, talvez, diversificado de todos. Esteve em banco, vida acadêmica, trabalhou na parte de investir em empresas, né? Então, eu vou falar uma coisinha que a vivência dentro de banco, especialmente em área de crédito, nos diz o seguinte. Num país complicado como o nosso país é complicado no mínimo por 2 grandes motivos. A economia é muito volátil. Ao longo dos anos, a maioria aqui é jovem, mas alguns mais de cabelo branco sabem que quantos planos econômicos e tal, e quando a gente vinha agora nos encaminhando para uma certa estabilidade com crescimento, vem essa hecatombe global que nos pegou também a marolinha, a gente viu onde foi parar, né? Bom, em economias voláteis como essa, as empresas que não estão bem estruturadas, elas padecem de todos os males. Primeira verdade. A segunda verdade é que as taxas de juros no Brasil, elas são, né? Cada um escolha aí o adjetivo que quer colocar para isso, são altas demais. A combinação desses cenários faz com que a vida de pequenas empresas ou empresas que estão recém-nascidas, o crédito é quase que inviável. E os bancos não têm apetite para dar crédito para a empresa na sua fase de pós-parto, vamos chamar assim. Então, o André talvez pudesse nos contar em que fase
que o crédito chegou na vida dele. Ah, só um ponto, talvez você já tenha se deparado com essa situação, que você vai lá no banco com o seu CNPJ e eles te dão um empréstimo na pessoa física. Não é? É bem comum isso, porque CPF a gente não muda. E CNPJ, o que a gente aprendeu no Brasil? Quebrou, não tem problema. A gente abre outro CNPJ, não muda nem a placa na porta. Então, esse tipo de fraude que os bancos cansaram e cansam de sofrer, e a seguradora de crédito, a minha também, é um inibidor para que os bancos, né, aloquem seus recursos em empresas novas, que eles não sintam que há uma solidez. Mas enfim, o papo aqui é empreendedorismo e vamos entender como que um empreendedor bem-sucedido lidou com o crédito no seu início de carreira, vamos chamar assim. Então, que opções a gente tem quando está começando um negócio, quando está lá ainda sem histórico, né? Nós não temos histórico para apresentar para os bancos. Nós talvez nem dominemos tão bem ainda esse relacionamento, nós não tivemos nem oportunidade na época de ter uma apresentação como essa aqui, tá certo? E nós precisamos do recurso, né? Eu acho que a coisa fundamental que precede eu buscar crédito é eu ter um bom negócio nas mãos, tá certo? Então isso eu acho que é uma coisa fundamental. Eu saber o que é o meu negócio, saber quais são as minhas necessidades e, no segundo momento, saber apresentar isso ao banco ou à entidade de fomento, tá? Eu acho que aí tem uma diferença muito clara entre eu trabalhar com um banco comercial e eu buscar linhas que têm apoio institucional, apoio governamental, tá certo? Acho que naquele momento inicial, o banco vai levar, o Fernando vai dizer se eu estou mentindo, mas ele vai levar basicamente em conta a sua situação patrimonial, é isso? Porque você não tem um histórico, você não provou a sua competência ainda, então é possível que você vai ter que oferecer garantias. Essas garantias podem ser recebíveis se você já tiver, essas garantias podem ser um imóvel que você já tenha, pode ser um aval, não sei se hoje isso está tão bem visto quanto há 15 anos atrás, mas é uma opção, né? Buscar um aval de quem tem uma situação patrimonial que possa garantir aquele empréstimo, certo? O ponto de vista do banco, nesse momento, eu preciso garantir que esse dinheiro que eu estou colocando no negócio volte para mim, certo? Eu acho que esse é o ponto fundamental. Aval pode ser o aval, além do próprio aval pessoal, o aval de de outras pessoas, ou de parentes, ou que seja, que tenham uma situação patrimonial que justifique isso, tá? Mas eu creio que já desde o primeiro momento nós devemos buscar dinheiro a custo um pouco menor, né? Aí que entra, acho que o Marcelo vai apresentar um pouco mais sobre isso para nós, mas existem muitas linhas de crédito, de dinheiro que os bancos continuam precisando da confiança dos bancos, porque eles são os agentes disso aí, né? Quando vem dinheiro do BNDES, normalmente até para mim hoje ainda, que é uma empresa que fatura hoje, a prática faturou ano passado 41 milhões, ainda o dinheiro, eu não me relaciono diretamente com o BNDES, por exemplo. Acho que é a partir de 60 milhões ou 100 milhões, depende da situação. Mas nós continuamos usando os bancos e continuamos precisando dos bancos como agentes para canalizar esse dinheiro. Mas nós precisamos conhecer quais são as linhas a que nós podemos ter acesso para esse tipo de recurso, que é um custo menor e é um prazo muito maior. Aí nós temos Finame, nós temos cartão BNDES, nós temos Proger, através da Caixa Econômica, o Banco do Brasil, e tudo isso nós utilizamos lá desde o início, nós temos utilizado como fonte de recursos para nós. Mas acho que é uma primeira apresentação sobre o que o Fernando me provocou, que eu acho que já apresentei o que eu gostaria. Mas eu queria comentar o seguinte, quando você começou, você usou crédito? Usei. Usou? Usei crédito, sim, usei crédito. Eu usei crédito em banco, tá certo? Com os limites ainda muito
muito pequenos, bancos comerciais normais, crédito direto, um crédito direto ao consumidor, né? E ainda no comecinho, quando eu comecei a me relacionar com o Sebrae, que é uma entidade que eu recomendo com força, tá certo, para quem está iniciando, para nós foi aproveitar para fazer dar um toque sobre isso aí, tá certo? O Sebrae foi uma entidade, pelo menos para nós, essencial, tá certo? Na minha própria preparação, na preparação da empresa e até na obtenção de crédito, tá certo? O Sebrae, um dos primeiros créditos que eu obtive desses fontes oficiais, foi um crédito via fundo de aval do Sebrae, tá certo? Eu não sei como é que isso está funcionando ainda, como é que isso está operando, mas foi muito crítico para nós, tá certo? E os bancos comerciais, quando a gente está naquele limite lá, eu lembro que eu tinha 50 mil reais de crédito num banco comercial, tá certo? É muito relacionamento com o gerente, no dia a dia seu com o gerente, é muito você cumprir os seus compromissos, você formar um histórico, desde o começo, um histórico que gere confiança, tá certo? Isso faz uma tremenda diferença na hora que você tem um histórico de meses, de anos, ou de décadas, quando é que nós estamos chegando agora, tá? Legal, obrigado. Esse é um lado, né? Então começou com empréstimo bancário e tal. E começar com capital de investidor. Como é que funciona, Marcelo? É possível? Quando a gente fala de capital de risco, a gente está falando de minoria, a gente está falando de exceção, né? O capital de risco ele vai financiar 1%, menos que isso muitas vezes, de todos os negócios que eles recebem. A gente está falando da exceção da exceção. É um tipo de negócio que oferece um grande potencial de crescimento. Então, se você tem um negócio que você acredita que pode ter um grande potencial de crescimento, você pode buscar um investidor de capital de risco. Quando você tem um negócio que pode crescer 2 vezes, ou 3 vezes, 4 vezes em 5 anos, pode ser que o capital de risco não olhe isso com bons olhos. Você talvez tenha que financiar isso por meio de créditos, né? Começar um negócio com capital de risco, ele existe no Brasil, os exemplos são muito poucos aqui no Brasil. A gente consegue citar 10, 15 casos que o sujeito chegou com um plano de negócio debaixo do braço. Isso na época da internet foi muito mais comum, o sujeito chegava com uma ideia, falava com o investidor colocava o dinheiro. Depois da bolha da internet, os investidores eles passaram a ser muito mais seletivos e, teoricamente, eles passaram a correr muito menos risco. A gente fala de capital de risco hoje, mas muitas vezes o investidor ele não quer correr risco. Ele quer investir num negócio que muitas vezes ele tem o mínimo risco possível. Isso muitas vezes é uma crítica que as pessoas fazem com relação, olha, eu tenho um negócio, o risco é grande, o potencial de retorno é grande, mas os investidores não querem. Então, os investidores eles estão amadurecendo e o que está acontecendo hoje no Brasil é que você tem tipos de capital de risco diferente para cada estágio de vida da empresa. Se vocês tiverem uma ideia e quiserem criar um negócio, vocês precisam se aprofundar muito mais em conhecer um tipo de capital de risco que se chama seed capital ou capital semente. Entenda um pouco mais sobre seed capital ou capital semente, porque tem vários fundos chamados de seed capital e de capital semente que fazem investimentos aí, 500 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, para que o negócio realmente saia do zero. Então, a FINEP, que é a grande patrocinadora, a FINEP é a agência de inovação do governo federal, ela é a grande patrocinadora do capital de risco no Brasil, ela viu que tinha uma lacuna lá no sujeito que tinha um plano de negócio e queria criar um negócio, criou uma iniciativa chamada Inovar Semente, e vários pequenos fundos estão sendo criados agora, que financiam realmente o plano de negócio. Então o sujeito ele começa o negócio com o dinheiro de investidor, digamos assim. Então, esses fundos são especializados. Os fundos de venture capital, por favor. Desculpe, e que tipo de negócio tem acesso a esse tipo de recurso? Basicamente, quando a gente fala de capital de risco, são investimentos em negócios que têm grande potencial de crescimento. O problema é o seguinte, quando você abre um negócio, você acredita que aquilo lá ele tem um grande potencial de crescimento. E para o investidor, muitas vezes ele olha aquilo lá, ele já viu 40, 50, 100 negócios parecidos com aquilo lá. E você olha para aquilo lá é praticamente a sua filha, né? A sua filha é a coisa mais bonita do mundo. E o investidor fala, olha, não é bem assim, a tua filha, ela tá faltando um dente, não sei o quê.
Então, essa visão meio narcisista do seu negócio, muitas vezes, ele impede que você consiga esse negócio. E daí a importância de você muitas vezes ter uma segunda opinião, de alguém que já conhece o mercado, que te ajude muitas vezes a colocar no papel isso, porque isso muitas vezes vai no formato de plano de negócio, colocar que realmente você tem um negócio com grande potencial de crescimento nas mãos, só que você precisa comunicar isso. Muitas vezes a questão propriamente de fornos industriais que você produz. Muitas vezes o investidor, ele ia olhar aquilo lá, mas fazer forno, tem muita gente que faz isso, né? E você... Não como a prática. Exatamente, exatamente, é a visão do pai. É a visão do pai. E, só que para o investidor, ele olha aquilo lá, ele vai olhar, olha, quem faz fornos no Brasil e no mundo? Quais são os produtores de fornos que são, sei lá, fora do país? E vai olhar aquilo lá, vai falar, será que esse realmente é um negócio de grande potencial de crescimento? E o que acontece, na verdade, é o seguinte, os investidores, eles passaram a se especializar em alguns mercados específicos. Então, eu recomendo que vocês, a Endeavor, ela tem um guia de fundos de capital de risco, que é feito junto com a GV, e lá você tem todos os investidores, é publicado pelo Valor Econômico, tem todos os investidores de capital de risco no Brasil, em que estágio que eles investem. Se investe no setor inicial, setor de seed capital, se investe no setor logo em seguida, que é o setor que a empresa ela já existe, ela já está funcionando, ela já tem uma carteira de clientes, aí entra uma fase que é chamada de venture capital, e depois, quando a empresa já está bem estabelecida, já fatura 40 milhões, entra uma outra fase que é um tipo de capital de risco chamado private equity, que são investidores que investem em empresas já estabelecidas, onde o risco de começar o negócio já passou, você tem um risco do crescimento. E aí o investidor de private equity entra nessa área. Então, conhecer esse jargão e conhecer quem são essas pessoas ajuda muito em você buscar dinheiro para criar negócio. Então, acho que o Marcelo falou uma coisa muito interessante aqui, aliás, não interessante, uma coisa importante, que é diferente ser interessante, ser importante, é que é importante ficar claro para todo mundo que as soluções, digamos assim, as mais charmosas, as mais sexy, as mais... é para muito pouca gente. Então, o capital de investidor, fundos, o que a colega aqui colocou, Banco do Povo, cooperativa de crédito, esse tipo de solução, que são as mais baratas, são as que facilitam a vida do empreendedor, é aquele grãozinho de areia na praia. Então, ao mesmo tempo que é importante que cada um faça uma autoanálise do seu negócio e veja e procure ir atrás dessa solução melhor, não criem fantasias na cabeça, porque é para muito pouca gente. Se todo mundo sair daqui atrás do Sebrae, vai faltar dinheiro, vai faltar fundo de aval para o Sebrae. Ele foi competente para conseguir. Então, outros são competentes para conseguir fundo de private equity, ou, enfim, do FINEP. Mas a imensa maioria vai partir mesmo para o crédito bancário. Então, eu acho que é importante que a gente deixe essa coisa bastante transparente. Tem que procurar as melhores opções, mas a imensa maioria acaba caindo no crédito bancário. E aí é que vem qual é a mágica para fazer que o crédito bancário seja menos perverso do que ele costuma ser para os empreendedores, né? Então, acho que essa é uma outra discussão. Eu queria jogar a bola para o alto. Marcelo é professor nessa área. André vive isso na prática, no dia a dia. Na prática. Na prática, né? Literalmente, lato e stricto sensu. E eu vou colocar uma coisa para vocês aqui, e eles vão me criticar. Olha só, se eu tivesse que escolher uma palavra para dizer por que do fracasso, e olha a palavra que é forte, do fracasso das relações entre bancos e empresas, principalmente as de pequeno e médio porte, a palavra é comunicação. A comunicação entre essas partes ela é fracassada. Porque, conforme eu falei em algum momento aqui, a estrutura de atendimento dos bancos é muito enxuta. O gerente é um generalista que cuida de empresas de dezenas de setores diferentes. Ele não tem tempo, ele não tem conhecimento, aí ele joga a bola para trás para outros órgãos dentro do banco, principalmente na área de crédito. Também um monte de generalista. Eu fui dos dois lados, eu fui da área de crédito e fui da área comercial.
E do lado da empresa, existe uma grande falha, em geral, na transmissão do valor do seu negócio, de explicar para o banco por que a sua empresa merece o crédito. E essa relação ela é fracassada. Então, a mensagem que eu começo aqui a jogar em termos de provocação é para cada um fazer uma reflexão e pensar como se comunica com o banco. Tá? Esse é um ponto. Eu acho que comentei também no começo, porque pense na vida pessoal de vocês, marido, mulher, marido, o síndico do prédio, não é? Marido, mundo moderno. Sim, claro. Bom, mundo moderno. Sem preconceitos. Sem preconceitos. O síndico do prédio. Intimidade é fundamental nesse jogo. E como dizia Jânio Quadros, né, intimidade geram filhos e brigas, né? A intimidade de direito. Muita empresa não gosta de falar sobre certos detalhes com o banco. Vou falar de balanços, os números. É engraçado. Eu cansei de enfrentar na minha vida profissional, assim, falar eu sou recebido lá pelo gerente financeiro da empresa, assim, você podia nos dar os balanços? Aí ele fala assim, qual deles? Essa é a pior resposta que se possa dar para um cara de banco. O qual deles significa que tem o balanço do dono da empresa, que é o único verdadeiro, tem o balanço dos bancos, que é enfeitado para tirar algumas coisas esquisitas ali, e tem o balanço da Receita Federal. Sempre tem 3, nas empresas pequenas e médias e tal. Qual é o primeiro pressuposto do cara de banco que está botando o capital dele também ali a risco pagar um spreadzinho de nada? Bom, um spreadzão para vocês, mas 100% de risco de crédito para... é alto. É alto. 100% de perda de crédito é como ele... polêmica, né? É perdedora, nem vou tentar. Mas é que o banco sempre pensa que ele pode perder os 100%, então essa é a lógica. Mas eu não trabalho mais em banco, hein, só para deixar claro. Mas trabalho num negócio parecido. Então, o que acontece? O banco olha e diz assim, o dono da empresa pode transferir recursos da empresa para a pessoa física. Eu dou dinheiro para a empresa porque acho que a empresa está toda bonitinha e no próximo balanço ela não existe mais. Eu vivi uma dessa. Nunca vou me esquecer desse episódio de dar 10 milhões de dólares para uma empresa que tinha um plano de investimento fantástico e o sujeito transferiu tudinho para um empreendimento, um loteamento empresarial na Via Dutra e não sei o que, lindo de morrer, tá lá. Nunca o banco que eu trabalhava recebeu isso. Eu fui o responsável por isso, começo ao fim. Confiei na reputação do empresário, olhei os balanços do cara. É uma fraude. Bom, isso acontece o tempo todo. Nós usamos uma expressão que é promiscuidade entre a pessoa jurídica e a pessoa física. Então, vocês, quando estiverem de frente para um banco, têm que estar sempre pensando que o gerente do banco, por mais que tenha um sorriso daqui a aqui, a maioria tem, mas ele está olhando para você e pensando, será que vai ter essa promiscuidade? Como é que eu posso me certificar que esse sujeito aqui é um empresário sério, comprometido com o negócio dele, que não vai ficar, resolvi comprar um Jaguar, que é o meu sonho, Jaguar, e a empresa depois a gente vê o que faz com ela. Tá? Então, essa é uma preocupação muito forte. Isso passa por comunicação. Porque não dá para provar. Eu sou honesto, acredite em mim. Não existe. Então, é no olhar, é na forma da documentação que você coloca na mesa, é mostrar transparência. Isso vai criando... Bom, não é na primeira que vai conseguir tudo também, mas é uma sequência, é um processo, né? É um processo. É só uma observação, Fernando, só uma contribuição nisso aí, né? Nós, quando estamos tratando com o banco, nós estamos tratando com uma entidade gigantesca. Mas existe uma relação pessoal com o gerente, né? Sim. Existe a primeira... Você tem que conquistar a confiança desse cara, que é o gerente, que é quem vai ser quando você está na frente dele, vê se eu estiver errado, você me corrija, tá certo? Ele é o banco. Mas quando ele está te defendendo lá, buscando crédito para você, achando que achou um bom cliente, ele vai transmitir a impressão que ele teve de você.
Então, eu acho que é muito importante ter esse relacionamento com o banco, mas que está envolvendo um relacionamento pessoal, de confiança, de olho no olho, de saber que você é uma pessoa séria, que transmite honestidade, que tem uma boa empresa. Então, você tem que ser vendedor naquele momento também. Vendedor no bom sentido, não é vender coisas falsas. Vender uma realidade para aquele cara, o representante daquela entidade que vai te prestar esse serviço, que vai ser teu advogado ali frente ao comitê de crédito ou qualquer outra instância do banco. Então, você tem que ter relacionamento com esse cara. Não, sem dúvida. Você gostaria de agregar, Marcelo? Tem dois pontos aí que eu queria colocar. É o seguinte, tem duas situações. Quando você tem um relacionamento com o banco, eu vim no interior da minha cidade, tem 9 mil habitantes no interior de São Paulo. Uma coisa é quando você tem uma empresa no interior, em uma cidade pequena. Quando o gerente do banco conhece você, conhece a sua família, joga futebol junto com você, é teu amigo. Outra coisa é quando você tem um negócio em São Paulo, que o gerente muda a cada 3 meses e você não sabe quem é o cara, você recebe um e-mail falando que o teu gerente de conta trocou. É bastante complicado. Pode ser. No interior, você realmente conhece o gerente lá de tal banco, de não sei o quê, sabe onde ele mora. Então é um relacionamento muito mais próximo. Em São Paulo é extremamente complicado isso. E como que você cria um relacionamento com o banco? Muitas vezes o gerente é trocado, as pessoas do banco são trocadas. Eu lembro de um exemplo de um tio meu, que ele tem alguns supermercados na zona leste de São Paulo, e ele, toda vez que ele ia para o banco, ele passava no supermercado dele, pegava alguns produtos do supermercado, passava pelo caixa, dava baixa, e levava lá para o pessoal do banco. Então, um refrigerante, alguma coisa. Ele chegava no banco, uma vez eu fui no banco com ele, o gerente já chamava, vem cá, não sei o quê. São pequenas coisas assim, bobas, mas que a pessoa vai lembrar de você com mais carinho. No momento de lidar com o teu limite de crédito, ser mais duro na cobrança, o relacionamento humano ele vai prevalecer. Porque você vai ter um monte de outros clientes que são clientes não simpáticos, digamos assim, e você vai ter clientes que são bons e simpáticos. Né? Então, esse relacionamento de cidade do interior também sempre vale a pena cultivar, porque não tem jeito. No final das contas, são pessoas que estão interagindo. Deixa eu então tentar amarrar algumas coisas que eles comentaram, né? Da ótica de banco, estritamente. Primeiro, aspecto humano é muito relevante, né? São seres humanos. Banco é um negócio de gente. Então tem uma frase que é muito dita assim, né, por empresários que estão revoltados pelo mau atendimento que tiveram com o banco A, com o banco B e tal, e diz assim, já ouviram essa frase? Banco é tudo igual. Conhecem, não? Mentira. 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 É tudo igual no tronco, mas os galhos fazem uma diferença absurda. Sabe por quê? As agências do mesmo banco não são iguais. Você pode ser muito bem atendido numa agência e pessimamente atendido por outra agência do mesmo banco. Dentro do mesmo ambiente físico, que tem uma agência do varejo, tem a plataforma do middle market ali, o andar de cima, é completamente diferente. Então, não caiam nessa de que banco é tudo diferente, tudo igual, porque eles são muito diferentes. Você tem que achar, sim, o gerente que vai te atender direito. Aquele cara que acreditou na tua história, que resolveu, de alguma forma, bancar o teu sonho é um pouco forte, um pouco poético demais para a vida dura do dia a dia. Mas que ele acredita em você. Tá? Aí tem um outro aspecto, gente, que é assim, por trás do ser humano, pela frente, ou pelo lado, ou meio a meio, existe um profissional. E aí é que vocês têm que entender também o lado profissional desse sujeito. Gerente de crédito, ou gerente de agência, ou gerente comercial, não passa o pressuposto, a hipótese de perder com crédito. Jogo de banco é totalmente diferente, por exemplo, do jogo atual que eu vivo, de seguradora. Quando eu faço seguro de uma carteira de 1.000 clientes de crédito, faz parte do nosso jogo entender que tem um determinado percentual já sabido por conta de 62 anos de história da companhia que vai perder. E quando perde, não reclama. Banco,
Todo gerente de banco anda com uma guilhotinazinha portátil do lado. Começa a perder crédito, a guilhotinazinha vai crescendo. Então, é um sujeito que é um verdadeiro sobrevivente. A conquista, como disse o André, da confiança dele é muito importante. A conquista da simpatia, como disse o Marcelo, é muito importante. Mas não se esqueçam que ele não vai atender a sua expectativa se você não municiá-lo de boas informações para convencê-lo que seu negócio é sólido e que você é sério. Porque tudo na análise de crédito bancária começa com o caráter do empresário. A garantia é o último da fila. Talvez vocês não saibam. Começa com caráter. Depois vai para o negócio do sujeito, vai para o mercado, blá, 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 vai chegar na garantia. Então, eu cansei de, na minha vida profissional, estou com 25 anos de carreira, ver aquelas conversas de gerentes, colegas meus, que iam lá, o Santos, hein, ganhou do Palmeiras, porque, não sei o quê, papo furado, e o empresário ia no papo furado do cara. No fim, os limitezinhos desse tamanho, obviamente, o spread desse. E por quê? Porque o gerente não era técnico. E aí tem outra variável para vocês. Em geral, gerente muito bom de conversa consegue menos limites para a sua empresa do que gerentes técnicos, que vão e te apertam para entender do teu negócio, porque aí ele volta para dentro do banco bem armado. Quando você tratar com um gerente pouco técnico, tá, legal, Corinthians, hein, ganhou do São Paulo? Agora deixa eu te mostrar aqui a evolução do meu negócio. Você está vendo essa crise aí? Traz o assunto complicado para a mesa. Porque não adianta, porque às vezes o gerente não quer falar de problema. Você levante o problema e mostre como está lidando com esse problema, porque o gerente vai ser apertado lá pelo superintendente dele, vai ser apertado pelo gerente de crédito. E se ele não tiver boas respostas, ele não só vai apanhar, porque apanham com gosto, vocês não fazem ideia do que gerente de agência apanha nos comitês, porque geralmente chegam mal preparados. Perde emprego até, né? Com frequência, né? Com frequência. Então você imagina que você está falando com um cara, as empresas do porte, da maioria aqui, cada gerente tem 300 contas para cuidar. Dá para cuidar bem de alguma? 300? Todo mundo com cheque devolvido, não caiu dinheiro na conta, cadê aquele crédito que você me prometeu? Essa garantia eu não posso. É um inferno a vida do sujeito. É um inferno. Sabe o que acontece? O gerente de agência, ele escolhe 5 contas para cuidar com carinho. E as outras 295, amigo, vai como Deus quiser. É uma triste realidade, mas é verdade. Você tem que estar entre os 5, e é sua obrigação. Você tem que ser entre os 5. Você tem que se fazer importante. Você tem que mostrar para o gerente que a sua empresa é diferenciada. E se ela não é muito grande hoje, ela irá crescer muito. Não com fantasias. Eu acho que vai crescer. Não, tem que mostrar evidências e tal e coisa. Mas esse é um fator fundamental. Não entre em conversinhas amistosas com o gerente. Não, faz parte dar um presentinho para o cara, faz parte saber que time ele torce, mandar um e-mail simpático. Não tem nada de errado nisso. Fator humano. Mas fator humano sozinho não resolve. Não resolve. E a última coisa que eu queria, antes de monopolizar totalmente o debate, é o seguinte. Gente do céu, grosseria não ajuda nada. Nada. Murro na mesa. Dizer que vai mudar de banco com educação faz todo sentido, porque se ele perder a tua conta, ele vai se incomodar. Quase todos se incomodam. Mas grosseria não resolve, viu? Racionalidade. Porque banco é de uma racionalidade absurda. Absurda. Coração de pedra, olho de vidro, a maioria entra no escritório, tira o paletó, tira a alma e pendura. Essa piada eu vi do meu ex-presidente, o Fábio Barbosa, que é até conselheiro aqui. Ele disse que se recusava a esse conceito, e o Fábio é o banqueiro mais humanista que eu conheço, é o Dalai Lama dos banqueiros.
mas a maioria, meu chapa, tira o paletó, pendura, tira a alma, pendura e vamos trabalhar agora, tá? Gente, desculpa, falei demais. Voltando à questão do investimento, que é investimento... Talvez você pudesse falar dessas fontes estatais, Ok. os FINEP, FAPESP. Explica um pouquinho para a turma, por favor. Tá legal. Uma coisa que você tem que levar em consideração, quando você vai pedir dinheiro para a agência de fomento, isso não inviabiliza que você peça dinheiro para outras entidades. Quer dizer, não é que eu vou pedir, fiz um projeto, vou pedir dinheiro para uma, isso não quer dizer que eu não posso usar o mesmo projeto para pedir dinheiro para outras. Quando a gente está falando de dinheiro de agências governamentais, a gente está falando de dinheiro para projeto. Você precisa ter um projeto. E esse projeto ele tem que estar atrelado ao objetivo específico da linha. Tem muitas linhas disponíveis de fundos de capital perdido, fundos não reembolsáveis. Fundo não reembolsável é o seguinte: se você vai lá, pede o dinheiro, a agência te dá, deposita na sua conta, depois você comprova por notas fiscais que você utilizou aquele dinheiro para aquilo que você tinha se proposto. Só, acabou. Não precisa devolver, não precisa fazer mais nada. Basicamente, pesquisa e desenvolvimento, pelo menos na minha experiência. Mas de projetos, né? E geralmente projetos de inovação. Então, para quem tem um projeto, quer desenvolver um novo produto, quer desenvolver um novo processo, quer desenvolver algum modelo de negócio diferenciado, tem algumas linhas específicas. E São Paulo, de todos os estados, é o mais privilegiado. A gente tem uma entidade chamada FAPESP aqui, e quem tem negócios, e quem tem negócios que, de alguma forma, pensam em ter produtos inovadores, ou já tem produtos inovadores, precisa conhecer as linhas da FAPESP. A FAPESP ela tem um recurso gigantesco parado, que pode ser direcionado para projetos e muitas vezes não é utilizado por falta de bons projetos. Às vezes eu analiso os projetos da FAPESP e eu sei que a qualidade dos projetos são bem ruins. Então, na FAPESP tem algumas linhas que vocês precisam conhecer. Uma delas é chamada PIPE, P-I-P-E. Mudou de nome agora, chama Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa. Basicamente, você precisa imaginar um projeto de inovação tecnológica, escrever um projetinho lá e submeter para a FAPESP. A FAPESP ela vai te dar R$125 mil para você utilizar em até 6 meses, para você desenvolver o protótipo desse novo produto ou desse novo processo tecnológico. Vai te dar. Chega lá, depositado na conta. Depois, se esse protótipo funcionar, ou se você já tem até esse protótipo pronto, você pode ir diretamente para a segunda fase desse PIP. Na segunda fase, a FAPESP ela vai te dar R$500 mil para você utilizar no desenvolvimento do protótipo, terminar o processo, finalizar o protótipo e começar o processo produtivo em até 2 anos. Então você tem até 2 anos para gastar R$500 mil para transformar o protótipo em algo já comercializável. Então você tem condições de ganhar no mínimo aí R$625 mil a fundo perdido. E você tem o direito de pedir bolsas, quer dizer, você pode pedir dinheiro para contratar bolsistas, estudantes de graduação e pós-graduação para trabalhar nesse projeto. Mas, de novo, é financiamento de um projeto. Isso para pessoas que não têm empresa, você pode pedir o dinheiro sem ter uma empresa formada, e vai até empresas com até 100 funcionários. Então, se você trabalha numa empresa ou tem uma empresa com até 100 funcionários, você tem direito a pedir esse dinheiro. Marcelo, me desculpe. Isso aí, necessariamente, eu tenho que ter a minha experiência. Eu tenho experiência com isso. Em Minas, nós temos o correspondente da FAPESP, que é a FAPEMIG. E eu já tive acesso a esse tipo de recurso. Mas lá na nossa experiência, sempre através de um convênio estabelecido com alguma entidade de pesquisa ou de ensino. Não necessariamente. Nesse caso do PIP, não. Tem outras linhas que necessariamente você precisa ter esse convênio. Para quem mora em outros estados, a FINEP ela gostou tanto do PIP que ela criou uma versão do PIP federal, digamos assim, para outros estados, que chama PAPE. P-A-P-P-E. Programa de Apoio à Pesquisa na Pequena Empresa. Que é uma versão do PIP para os outros estados, só que para os outros estados isso não ocorre com tanta frequência. No estado de São Paulo, você pode submeter o projeto 3 vezes por ano, e isso durante todos os anos. No caso dos outros estados, são chamadas específicas. Então tem que prestar atenção na Fundação de Amparo à Pesquisa para ver se tem uma chamada ou não.
Então, da FAPESP, tem o PIP, para pequena empresa, tem o PITE, P-I-T-E, para o Programa de Inovação Tecnológica. Isso é para empresas que, pode ser empresas de grande porte, pode ser até multinacionais que queiram desenvolver projetos de inovação. Nesse caso, existe uma contrapartida. Essa contrapartida ela varia de 20% até 70%. É para quem tem uma empresa um pouco maior, digamos assim. Você tem uma outra linha da FAPESP que você precisa conhecer, chamada Concitec. Concitec com S. O Concitec, você junta 3 empresas para fazer um produto inovador. Então você tem 1 ano para gastar R$120 mil. Depois, passado 1 ano, se o negócio decolou, o negócio está mais ou menos bem estabelecido, tem alguns clientes, você vai ter direito a mais R$120 mil, e aí é empréstimo chamado juro zero. O juro zero tem uma pegadinha que na verdade não tem juro, mas tem uma correção pelo IPCA. Então não é que você não vai pagar, entre aspas, uma correção. Do ponto de vista conceitual, tem aí uma correção, que é o IPCA, não tem os juros embutidos, não tem nenhum spread, mas vai até o dia 30 agora de abril. Qual é o nome dessa linha? Prime. Primeira empresa. Tá. Existe algum site, algum lugar que a gente possa ter um resumo dessas coisas todas aí? Esse é o grande problema. Quer dizer, existem alguns lugares que é possível obter esse tipo de informação, mas muitas vezes a informação chega desatualizada, digamos assim. O que eu recomendo é, na verdade, existe uma associação chamada ANPEI, ampei.org.br, e a ANPEI tem lá a newsletter que ela de vez em quando, ela manda uns exemplos dessas linhas aí disponíveis de governo. Tá bom. Ficar uma sugestão, não sei se eu estou arrumando um trabalho para o pessoal da... ampei.org.br. ANPEI é A-N-P-E-I, ampei.org.br. Ou a sugestão que eu ia dar agora para o pessoal da Endeavor, talvez organizar alguma coisa aí num prazo razoável, né? No próprio site da Endeavor, sobre como... não sei se existe alguma coisa, mas... O que a gente tem, por exemplo, o Ministério do Desenvolvimento, se você entrar no Ministério do Desenvolvimento, lá tem um livro chamado Mecanismos para o Desenvolvimento Produtivo, alguma coisa assim, que tem todas as linhas, que explicam todas essas linhas. Só que ele não é atualizado, então ele não é continuamente atualizado. Então, tem várias linhas disponíveis, tem vários recursos disponíveis a fundo perdido, só que muitas vezes os empresários não sabem. Eu acho que esse é o principal problema. Não chega a tempo para essas pessoas se prepararem para pedir o recurso. E aí o que acontece muitas vezes é que muitas vezes o recurso ele é pequeno, se você olhar nominalmente pequeno, mas às vezes sobra. Justamente pela falta de bons projetos. Principalmente para projetos inovadores, né, que envolvem inovação, vale a pena buscar esse tipo de recurso. Né? Exatamente. O BNDES tem 2 linhas específicas também para financiar inovação, só que são empréstimos. Você precisa dar garantias, você paga uma taxa de juros um pouco mais subsidiada, digamos assim, mas é para financiar, mas é baseado em empréstimo, é reembolsável, digamos assim. Deixou outra linha de recursos a fundo perdido também, não sei se entra nessa categoria crédito, mas que nós fomos usuários e beneficiários disso, no que respeita a fomento à exportação. Consórcios, tá certo? São apoiados pela Apex para iniciativas de divulgação dos produtos para exportação. Recursos significativos e recursos que as empresas precisam se associar para buscar esse recurso. Mas essas coisas existem. Fomentar esses pontos que são de interesse estratégico, institucional do governo, inovação, pesquisa tecnológica, exportação, existem recursos disponíveis que às vezes estão subutilizados, até do ponto de vista macro, né? Tem uma palestra minha no site da Endeavor que eu falo justamente sobre isso, sobre onde que estão essas fontes de recursos. O problema também é que está desatualizado, é de 2006, mas muito do que está lá você consegue atualizar, você consegue entrar no site e atualizar a informação que está lá. A mensagem da palestra ela continua válida. Só, muitas vezes, os critérios lá, uma determinada linha, em vez de financiar um tipo de projeto, vai financiar outro. Então, dá para utilizar a palestra e você consegue a informação atualizada do site da FINEP, da FAPESP, do BNDES, do CNPq, diretamente.
essas linhas de fomento, vamos dizer assim, né? Nós estamos falando aqui de investimento, de desenvolvimento da empresa. Mas isso não prescinde de jeito nenhum, estou falando da minha própria experiência, de relacionamento com a agência de banco que está lá perto de você, que está te atendendo. Tá certo? É muito difícil você conseguir capital de giro, por exemplo, através dessas linhas de fomento. Não dá. Para movimentar os seus negócios, possivelmente você vai precisar do relacionamento com o banco para cuidar disso. Essas linhas de fomento são para a tua empresa amanhã. Dinheiro de banco, muitas vezes, a tua empresa hoje, amanhã. Então, as coisas têm que conviver ali, né? Além dessas linhas, falando a minha própria experiência do que eu utilizei em termos de linhas de fomento, tá certo? Proger, que acho que hoje sai via Caixa Econômica. Exato. E Banco do Brasil, tá certo? Linhas simples, fácil de trabalhar com elas, com recursos disponíveis, que depende são bancos, esses bancos, embora sejam estatais, eles têm todo um comportamento de banco comercial e se comportam dessa forma também. Mas repassam recursos, eles têm a obrigação de repassar recursos a um custo menor. Então, Finame é uma linha muito fácil de utilizar, às vezes hoje demora um pouco para sair, porque a disputa está muito forte em cima, financia basicamente máquinas fabricadas no Brasil. Tá certo? É uma linha que funciona muito bem, eu conheço o Finame dos dois lados, do lado de investidor, tá? Quando eu vou comprar uma máquina, eu não quero comprometer o meu capital de giro. Eu não posso pegar dinheiro emprestado a curto prazo para comprar uma máquina que vai me dar um retorno ao longo dos anos. Então eu busco linhas de longo prazo. Então para investimento, nós temos que buscar linha de longo prazo. Nós vamos pegar dinheiro emprestado no banco que eu tenho que pagar daqui a esse ano ainda para investir em alguma coisa que tem uma maturação de anos, tá certo? Então, principalmente para investimento, nós temos que buscar linhas que tenham carência, que tenham prazo longo, que tenham juros razoáveis, tá certo? Proger, Finame, tem uma linha um pouco mais cara, mas muito fácil de utilizar, estão fazendo até propaganda na televisão agora, é o cartão BNDES. Funciona muito bem aquilo, tá certo? Entra no site, você se cadastra, você tem um crédito fácil e rápido, desde que você tenha condições de receber esse crédito. Existem algumas condições, tá certo? Mas isso funciona muito bem, você fica com crédito e compra com muita facilidade, como quem usa um cartão de crédito. Então, eu acho que vale a pena a gente pensar nesse cartão BNDES. Isso eu tenho, essas linhas, cartão BNDES, Finame, Proger, eu conheço dos dois lados, porque os meus, além de eu, quando eu vou investir, eu utilizar esses recursos, quando eu vou comprar uma máquina, quando eu vou fazer uma modernização, utilizar esses recursos, os meus clientes se utilizam desses recursos também, com muita frequência. Então eu até me informo sobre isso aí, ajudo eles a tramitarem as coisas, incentivo eles a tramitarem isso aí com mais facilidade. Porque da mesma forma, o meu cliente, eu vendo bens de capital, né? São fornos, máquinas, etc., que tem a pessoa está comprando, a empresa está comprando para obter um retorno. Então é muito bom que isso seja feito num prazo razoável, tá certo? Você tem um projeto que vai dar retorno em 2, 3 anos e toma uma linha de crédito de curtíssimo prazo. O próprio banco está te dando a linha, o gerente está te oferecendo a linha, e a própria área de crédito está achando que isso é uma loucura. Uhum. E às vezes, quando passa esse tipo de empréstimo na própria alçada do gerente, depois a tua empresa vai por acaso, pede mais um empréstimo, isso vai para o comitê, ou um outro banco manda aquilo para o comitê, vai te penalizar no crédito, porque ela acha que você está entrando num ambiente de risco muito grande. Ativo longo, passivo curto, tá? Isso é o que quebrou boa parte de Wall Street também. Bom, isso é outra história. E eu queria pegar um gancho nessa coisa do relacionamento bancário, né? Ontem, por acaso, eu tive uma reunião com um empreendedor Endeavor, como é o caso aqui do André, bastante grande, e ele me contou uma história de horror. A empresa era bem atendida na sua agência, né? O gerente da agência ali, ele era um dos 5 bem atendidos, né? O cara tinha 300 contas, essa empresa era uma das 5 porque ela era muito grande. Bom, ela era tão grande que o banco pegou, tirou ela da agência e botou numa plataforma de middle market. Uhum. Plataforma de middle market, onde um gerente cuida de 25, 30, 40 contas, ou seja, pode dar um atendimento melhor. Só que
essa empresa, quando passou para a plataforma de middle market, ela deixou de ser a top 5, lá de cima, e passou a ser a última da fila, porque ela era muito pequena perto das outras. A qualidade do atendimento caiu brutalmente. Então, relacionamento com o seu banco tem que combinar duas coisas. A oferta técnica que esse gerente te dá, ele te oferece produtos corretos, e tem uma pergunta aqui que vai ser bom para exemplificar isso, e o interesse dele em te atender. Porque se você for muito pequeno na carteira dele, ele vai olhar para os grandes. Se você for muito... Então, essa coisa de ser cabeça de sardinha ou rabo de tubarão é uma coisa complicada para vocês avaliarem. Porque o gerente da agência tem menos tempo, em tese, mas tem mais vontade, talvez. Ele tem menos capacitação técnica e tempo para executar uma estrutura de um financiamento complicada, mas tem vontade. O cara do middle market, que tem muito mais competência técnica, porque é mais treinado e tem mais tempo, talvez não tenha um interesse. E aí, gente, novamente, vocês é que vão ter que no dia a dia operar isso aí. Pois é, novamente, né? Tem bancos e bancos, tem situações e situações. Dentro do banco isso é um inferno. Os gerentes se matam pela essa conta. O cara que te perdeu tentou falar com o presidente do banco para te recuperar. Alguns bancos passaram a ser muito rígidos nisso, porque antes era uma bagunça generalizada. Eu conheci casos de gerente de São Paulo atender empresas em São Carlos. É longe, viu? É longe. Mas ele conheceu o cara do batizado, do sobrinho, da neta, do papagaio, e abriu conta em São Carlos. E agora? E o cara de São Carlos, o da agência local de São Carlos, não podia atender aquela empresa, porque no sistema bloqueava, só a senha do cara daqui de São Paulo. Enfim, essas brigas acontecem e por conta dessa bagunça generalizada de empresas gigantescas estarem no varejo, e aí o próprio banco diz, pô, o cara do varejo não tem tempo de atender direito, essa empresa passa por uma plataforma, né? Mas enfim, eu já vi muitos casos também do cara dizer, vou fechar a conta. Com esse cidadão eu não trabalho, eu quero voltar para trás e quero o meu cara da agência. Já vi aceitarem, já vi dizerem não vai. A vida é dura. A vida é dura. Gente, eu adoraria que a gente continuasse conversando aqui, mas acho que a gente vai ter um bocado de oportunidade para falar aqui. Marcelo, crédito para empresa de prestação de serviço, tipo escritório de advocacia, médio porte, dá para conseguir crédito para um escritório de advocacia? Quantidade, valor, como é que fica isso? Você tem uma visão sobre isso? Eu não consigo responder do ponto de vista bancário. Do ponto de vista bancário, eu acho que você é a melhor pessoa para responder isso, né? Do ponto de vista do investidor, se você conseguir criar algum modelo de negócio que você consiga crescer muito rapidamente nos próximos anos, sei lá, você cria um escritório de advocacia? Se você vire o McDonald's das empresas, né, de advocacia, cria um modelo de negócio que realmente consiga crescer muito rapidamente, não há nenhum problema. Eu acho que a chance até é razoavelmente alta para se conseguir isso. Mas realmente tem que criar um modelo de negócio de uma prestadora de serviço que ganhe escala. E muitas vezes isso não é fácil. Como é que eu crio um negócio baseado em serviço, que muitas vezes é baseado em pessoas, e que eu consiga crescer sem aumentar muitas vezes os meus custos de pessoal? Olha, quanto ao crédito, eu vou dizer que é complicado, viu? Porque a lógica de uma empresa desse perfil não pressupõe que você tenha um buraco de capital de giro. Os advogados entram com o seu capital próprio para se remunerar. Se eles tiverem uma expansão, preciso de dinheiro para fazer uma reforma no escritório, até sai. Mas vai ser quase que um empréstimo para a pessoa física. Vamos para a próxima. Qual o interesse do gerente de banco em dar crédito? Ele é comissionado? Tem metas a cumprir? Essa foi para mim. Olha, o cara vive disso, tá? O gerente de banco vive disso. Muita gente tem essa impressão de que o gerente de banco não está interessado, que não sei o que, ele não está interessado em você. Mas ele está muito interessado em prestar dinheiro e vocês não fazem ideia de como o cara fica desesperado quando ele tem um crédito dado para um bom cliente, o cliente paga, depois renova, depois faz um outro, e num belo dia ele diz, não vou pagar porque eu vou para o banco do lado, porque me ofereceu uma taxa mais baixa. Ele se agarrará nas suas pernas e não deixará você sair da agência. Porque perder um ativo e ter que colocar outro ativo no lugar é muito difícil, porque para começar tem que arranjar um bom cliente e defender no comitê. Então ele tem todo o interesse do mundo. Comissionado eles não são, pelo menos nos bancos sérios que tem por aí. Eles têm sim o que se chama de receita variável.
se ele atinge a meta de receitas, não só de crédito, de receitas, ele ganha um X a mais no salário dele naquele mês, ou naquele trimestre, ou naquele semestre. Então, ele tem todo o interesse em manter o seu crédito e de cobrar cada vez mais por ele para ajudar a fazer receita e ele ganhar a sua receita variável. Metas a cumprir, todas que vocês possam imaginar. O homem de banco já acorda devendo meta. Então ele quer fazer negócio de todo jeito. Mas talvez não queira com você, porque talvez ache que você é um ativo de risco. Então está aí novamente a preocupação que vocês têm que ter para isso. Eu trabalhava em empresas que investiam, comprou participação acionária em outras empresas. Então, só que nessas empresas que a gente investiu, eu trabalhei muito ajudando a captar dinheiro do governo. Então, deu dinheiro e uma vez dentro da empresa, a gente ajudou a captar mais dinheiro para os projetos das empresas. E aí, dinheiro do BNDES, dinheiro da FINEP, dinheiro da FAPESP de São Paulo. Uhum. Capital de risco, nós estamos, no momento agora, negociando alguma coisa nesse campo aí, até com investidores estrangeiros, tá? Nós estamos tratando disso nesse exato momento. Eu não tenho uma experiência anterior. Eu sei que dá bastante trabalho, tá certo? A gente tem que estar muito mais bem preparado do que só para buscar empréstimos, porque aí a integração é muito maior, vai ter a pessoa lá dentro do seu negócio, né? É muito diferente, então eu acho que as condições são muito mais complexas do que simplesmente buscar dinheiro emprestado, tá? A minha experiência com agora com os recursos a fundo perdido, tá certo? Tem sido focadas nessa parte de incentivo à exportação, como eu mencionei, tá certo? As empresas se agrupam, tá certo? Por um segmento, por região, e buscam recursos para promover os seus produtos fora do Brasil, tá? Existe o recurso, às vezes, e nesse, como em outros campos, às vezes faltam bons projetos para o recurso ser aplicado, e às vezes o recurso fica lá, fica ocioso, tá certo? Então, acho que vale a pena fazer dentro do seu interesse, do seu tipo de negócio, que recursos estão disponíveis para isso. FAPEMIG, recursos para pesquisa e desenvolvimento, nós temos a nossa experiência sempre associado a institutos de pesquisa ou entidades de ensino, tá? E eles mesmo conhecem muito bem esses caminhos, tá certo? Se você tem um relacionamento com isso, esse pessoal conhece os caminhos de instituições de ensino, de pesquisa, conhece os caminhos para você obter esse recurso, pelo menos é a experiência que eu tive. Já fiz acordos com ENT do Rio de Janeiro, com o IPT aqui em São Paulo, com a Unifei, que é a universidade lá em Itajubá, com a Universidade Federal de Santa Catarina, sempre nesse campo de pesquisa e desenvolvimento, com recursos com resultados bastante interessantes. Olha, mostrar a plaquinha de fim, tem um monte de pergunta aqui. Como eu sou indisciplinado, eu não vou responder, não vou respeitar o fim, mas vocês têm que se comprometer a responder assim, sim, não, papum, tá bom? Senão eles chamam a polícia para me tirar daqui. Negócio com franquia, perguntaram para você, é fácil de conseguir crédito? Eu nunca trabalhei com franquias. Tá bom, não ajuda muito não. A empresa franqueadora deveria fazer um programa junto com os bancos, mas os bancos nunca se interessaram muito por fazer um programa com a franqueadora para irrigar o crédito nas franqueadas, tá? É porque eu acho que nunca os franqueadores também souberam levar o assunto para os bancos. André, qual foi a grande dificuldade que você encontrou para conseguir crédito no seu início de carreira? Papum, hein? Garantias. Não tinha garantia. Exatamente. Deu garantias pessoais? Tem garantias pessoais. Deu garantias pessoais, é verdade. A empresa começa... que tipo de mecanismo você usa para financiar o teu cliente? Você dá prazo para ele te pagar? Eu dou prazo, isso é uma fonte de vantagem competitiva para mim. Tá. Como eu tenho bom relacionamento com os bancos, eu capto dinheiro e financio meu cliente. Isso é uma vantagem no meu ambiente competitivo, muito forte, muito interessante. Mas você capta dinheiro de capital de giro, né? De banco. Exatamente. E aí dá prazo. É um dinheiro caro que eu tenho que cobrar o valor correspondente do meu cliente. Beleza. Marcelo, qual o tamanho mínimo de um negócio para conseguir capital de risco? Depende do tipo de capital de risco. Para seed capital, você vai estar buscando investimento aí de 300 mil a 1,5 milhão de reais. Tá? Esse é o valor do porte médio. Para venture capital, 1,5 milhão a 5 milhões, 6 milhões.
Para private equity, acima de 20 milhões, pessoal, abaixo de 20 milhões, 25 milhões, eles nem começam a falar com você. Tá certo. Para mim, como melhorar o relacionamento com os bancos e como chegar até o comitê de crédito para apresentar sua empresa? Você aqui precisa de umas 8 horas, tem, não? Anota aí. Entra no Google e escreve lá, blog do crédito. Blog do crédito. Você chegará ao blog da minha excelentíssima pessoa, façam todas as perguntas que quiserem, lá vocês vão achar um bocado de história e o que não tiver eu explico via perguntas, tá? Como chegar a um anjo? Já ouviram falar dos anjos, angels? Isso. Explica um pouquinho, rapidinho. São Paulo, o Brasil tem, investidor anjo, são pessoas físicas com algum dinheiro que se juntam para fazer investimentos em conjunto. Então 2 ou 3 pessoas se juntam, falam, vamos investir nesse negócio? Vão lá e investem numa empresa. Investidor anjo é mais ou menos isso. O anjo ele pode ser bandos de anjo, ou pode ser anjos individuais. No Brasil isso não era muito informal, e o que está sendo criado agora são redes de anjo. Rio de Janeiro tem o Gavia Angels, São Paulo tem São Paulo Angels, eu acho que Santa Catarina tem uma outra rede de Angels. Então você consegue, entra no site da BVCAP, abvcap.org.br, que é a Associação Brasileira das Empresas de Venture Capital e Private Equity, e lá tem todos os players, todos os... É sócio? É sócio. Geralmente, todo capital de risco ele compra uma participação acionária na sua empresa. Passa a ser seu sócio. Legal. Aí tá me pergunta, qual é a parte do plano mais importante para o investidor? Essa é basicamente a descrição da oportunidade. Oportunidade quer dizer retorno e saída. Como é que o investidor sai do seu negócio? Que é um casamento com divórcio marcado. Ele entra, ajuda o negócio a crescer, depois ele vende a participação dele ou para um outro investidor, ou tenta abrir o capital, não sei quando vai poder fazer isso de novo, mas ou abre capital, ou vende para os próprios empreendedores que ganharam dinheiro com o crescimento do negócio. Surgiu uma oportunidade inovadora aí. Casamento com divórcio marcado? Exatamente. É ótimo. Parece interessante. É ótimo. Inovação. Olha aqui. Alguém aqui mandou uma nota que acontece, enquanto a gente está falando, está acontecendo várias pelo Brasil afora. O colega tentou fazer um projeto e o gerente do banco o desencorajou. Tem um monte de gente aqui, a gente está falando aqui, tem um monte na agência aqui da esquina, alguém tentando fazer um Finame, e o gerente do banco fala, deixa isso para lá, dá um trabalhão, leva 6 meses, está uma fila interminável, toma um capital de giro aqui de 6 meses, dá as duplicatinhas que a gente resolve. Tem que brigar. Se é 1%, um é 1%, outro é 2%, né? Diferença pequenininha. Pois é, né? Por semana. Só que um é ao ano, o outro é ao mês. Tem que usar todo o seu ferramental competitivo para virar esse jogo, ameaçar mudar de banco. Mas calma, não é assim tão fácil. Entra no blog que a gente conversa, tá? Mas isso acontece com todo mundo. Se você está numa cidade onde você tem relacionamento muito próximo, cria um laço, você é muito importante, o cara vai te ajudar a conseguir esses créditos estruturados e longos e difíceis e complicados. Porque o trabalho é 10 vezes mais trabalhoso do que fazer um capital de giro ali na agência. E ganha menos ainda. Qual é a lógica? Qual é o incentivo para o cara do banco fazer? Não vai querer fazer, nunca. Mas você tem que fazer valer a sua vantagem competitiva. Olha aqui. Alguém pergunta para o Marcelo e comenta que o BID utiliza-se de uma ferramenta chamada Marco Lógico, com a finalidade de analisar, acompanhar, parametrizar e verificar o resultado dos projetos a ele oferecidos. A importância na elaboração de projetos para obtenção do crédito e qual o peso político. Bom, interessante essa coisa do BID, eu não sabia. Você conhece? Eu nunca captei dinheiro do BID. O BID investe via FINEP aqui no Brasil, nos fundos de capital de risco. Mas direto no fundo do FINEP. Direto via FINEP. Mas eu sei que o BID tem algumas linhas, mas eu nunca captei porque as empresas que eu trabalhei, que investi, são muito pequenininhas para conseguir esse dinheiro do BID. Tá. A importância na elaboração de projetos para obtenção do crédito, olha, isso eu meio que comentei aqui, a questão da comunicação. Desde um crédito pequenininho, quanto mais um crédito estruturado de um órgão multilateral como esse daqui, meus amigos, tem que ser, Tem livros por aí como montar plano de negócios, né, Marcelo? É nessa linha. Tem que ser um negócio explicando, né, peso político para chegar no BID, eu não saberia julgar.
mas sempre uma ajuda de algum conhecido, mal não faz, né? Preciso comprar um equipamento fundamental para começar meu negócio. Posso usar esse equipamento como garantia? Sempre. Só que o banco não quer pegar os equipamentos que o André não vive disso, né? A garantia é o último recurso. Então você vai ter que provar muito bem que o fluxo de caixa que a sua empresa vai gerar vai pagar o empréstimo. O equipamento é algo a mais, mas só o equipamento não é garantia de empréstimo, né? Se for um forno, pode me procurar depois da palestra. Ele recompra. Mas normalmente a experiência que eu tenho é que cartão BNDES, Finame, etc., sim, o equipamento pode ser a garantia do empréstimo. Não, eu disse que é, sempre. Ah, sim. Uhum. Só digo que ele não é suficiente para que saia o crédito. Né? Ah, sim, tem que apresentar, você tem que ter o crédito, né? Você tem que ter a confiança. O crédito só será concedido se o projeto for bom. Claro. E ainda assim o equipamento vem em garantia. Aí alguém aqui veio com, veio com a impressora e laptop junto aqui, eu fiz em casa já. O cenário é uma pessoa, um grande empreendedor que em 1 ano e 4 meses, com apenas 2 pessoas, ele e a secretária-geral, não eram do ramo, fizeram pesquisa, entraram no setor de calçados, passaram a importar, no primeiro ano já venderam R$350 mil. Fantástico, parabéns pelo sucesso. E aí, ele pergunta, qual é a probabilidade de uma empresa tão pequena quanto essa atrair a atenção dos investidores? Vamos lá. Pequena por enquanto, na verdade. Exatamente. Um caso que conseguiu, o setor calçados conseguiu dinheiro de investidor foi a Arezzo, mas quando a Arezzo já estava extremamente bem estabelecida. A Arezzo recebeu um investimento há 2 anos atrás, acho que mais ou menos 2 anos atrás. Então, precisa criar alguma coisa diferenciada aí para que ganhe escala de 300 mil, passe para 3 milhões, depois passe para 15 milhões, depois passe para 50 milhões e passe para 200 milhões. Se conseguir colocar isso no plano de negócio, pode começar a conversar. Mas então, e ele até pergunta, vale a pena afinar o plano de negócio e sair à caça? eu acho que sempre vale a pena porque você acaba aprendendo demais com o investidor. Quando você fala com o investidor, você acaba aprendendo demais. Você pode até não conseguir o dinheiro, mas você tem um aprendizado de alguém que está acostumado a lidar com isso. Ele pode falar a maior besteira para você, mas você vai aprender uma coisa nova. Eu recomendo que a FINEP ela tem um negócio chamado Fórum de Capital de Risco. Está acontecendo hoje e amanhã aqui em São Paulo. Você submete o teu plano de negócio, e o teu plano de negócio ele é escolhido, acho que 6 ou 9 são escolhidos, e você passa a ter um coaching dos investidores durante 2 ou 3 meses, e você chega nesse evento muito preparado para captar o dinheiro. Tem tido uma grande taxa de sucesso quem passa por esse processo. Só que nesse processo de coaching, é um processo valiosíssimo, que você aprende demais do teu negócio, e como que você cria modelos de negócios mais escaláveis. O investidor está buscando isso. Como que eu tenho um retorno, faço o negócio crescer muito rapidamente, depois como é que eu saio. Mas esse coaching te ajuda demais. Então eu recomendo sempre que você converse com investidores. É uma conversa boa, acho que vale a pena. Obrigado, hein? Obrigado.